Então isso é muito importante. Pessoas que te agregam e que fazem o seu crescimento. Porque você não tem noção nenhuma, e aí você pega uma pessoa que conhece e está disposta a te ajudar. Compartilhar. A te ajudar. Fala galera, chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar toda a trajetória, todos os perrengues e aquilo que construíram toda a história do nosso amigo empreendedor. Estou aqui eu, Emerson Gomes, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E eu, Luiz Vacari, representando a Love Burger e o El Nacho. E hoje nós temos uma conversa doce aqui. Nós estamos com a Amanda Garbim, da Mimos Chocolateria. Amanda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Por acreditar no nosso projeto também. E a primeira pergunta, que não é tom de pergunta, mas para quem não conhece a Amanda, quem é a Amanda? A Amanda é uma pessoa extrovertida, gosta de desafios. E hoje eu trabalho há 9 anos com chocolate, mas nem sempre trabalhei com chocolate. E eu queria passar um pouquinho da minha história, espero que agregue a vocês, às pessoas que vão assistir. Tudo que eu faço é com muito carinho, com muita dedicação e com muito amor. Que legal, né? Então, mas Amanda, CPF, foi CLT, já foi empreendedor desde o início? Conta pra gente como que foi. Já fui CLT, eu trabalhei 10 anos de RH e meu sonho era ser mãe, né? Tentei por 2 anos, certo. E aquela ansiedade, né? E a gente não conseguia. E você já como casada? Casada, isso. E aí eu engravidei. Eu cuidava de um setor de RH. Como se fosse com 130 funcionários. Nossa, na época. Bastante. Isso. Fazia parte do Recursos Humanos e de folha de pagamento, toda DP. Essa parte de DP. Isso. E aí, quando eu engravidei, eu saí, tive meu filho, né? Cumpri lá uns 4 meses de licença. Quando eu voltei, aí o coração deu aquela apertada. Falei, aquela dosinha, eu trabalho demais, sempre trabalhei muito. Então, assim, eu às vezes trabalhava 12, 14 horas por dia para dar conta do trabalho e tal. Eu falei, como que eu vou deixar uma criança de 4 meses, né? Sem a mãe. É. E aí o coração apertou. Falei, bom, eu lutei tanto por isso, pedi tanto a Deus um filho, falei, vou sair. Só que assim, fui muito independente, tive sempre minha vida financeira muito bem resolvida, e aí você se vê dependendo do marido, aí o bicho pega, né? Você fala, nossa, preciso fazer alguma coisa. Numa conversa com uma tia do Diego, meu esposo, ela falou assim, por que você não faz pão de mel? Eu falei, nossa, vou fazer pão de mel? Você já cozinhava? O pessoal já conhece? Não, eu não cozinhava, eu não tinha experiência nenhuma. Não tinha nem tempo, né? Nada. 12 a 14 horas por dia? Que hora que você ia cozinhar? Eu sempre trabalhei em empresa, sempre mas tem gente que às vezes tem hobby, final de semana faz, o pessoal elogia, né? Não, meu marido odiava os meus bolos, odiava, ele pedia pra eu não fazer bolo. Ele odiava meus bolos, ele falava, pelo amor de Deus, não faça bolo em casa. Gente, estamos fazendo aqui o anti-marketing. O anti-marketing do Mimos, isso é. É o começo, gente. Aí eu falei, vou fazer o pão de mel, né? Vamos fazer o pão de mel, porque aquilo ficou na minha cabeça, falei, vamos fazer o pão de mel. Aí eu fiz o primeiro pão de mel, gente. Nem o cachorro comeu, porque não deu. Não, ficou ruim demais. Aí eu falei, bom, eu vou me desafiar, eu vou conseguir fazer isso. Mas você fazendo já com a ideia de vender. Já com a ideia de vender. Mas como eu não tinha experiência, falei, eu vou tentar fazer e vou pesquisar as receitas, vou fazer até dar certo. E aí consegui uma receita que ficou muito boa, ficou gostosa. E aí eu comecei a vender os pães de mel, o pessoal começou a gostar e começou a sair bastante. E aí, Amanda, por que você não faz brigadeiro? Eu falei, tá bom, vou fazer brigadeiro. Aí comecei a pesquisar as receitas. Mas você vendia nessa época só pro teu círculo ou já vendia pra fora? Não, eu vendia só para assim, pros amigos, né? Os mais próximos. Aí eu comecei a pesquisar receitas de brigadeiro, eu vi que não queria mais fazer o brigadeiro normal, que começou a dar certo, e eu comecei a fazer os brigadeiros gourmet. E aí eu entrei nesse ramo de casamento, não comecei a trabalhar com o ramo de casamento, mas eu me encantei, achei fantástico esse ramo de casamento. Eu falei, eu vou fazer, né? Um dia eu vou chegar nesse ramo de casamento. E aí comecei a fazer cardápio, montei a minha primeira cozinha, ela tinha, acho que 20 metros quadrados, era muito pequenininha. Eu dividi a cozinha ao meio, fiz uma parte da cozinha, a outra parte eu coloquei como recepção das noivas.
E aí fui evoluindo, fui criando as receitas, fui adaptando, assistindo internet, né? Que YouTube Estudando. hoje em dia YouTube hoje em dia é bem assim, quando você não consegue estudar, você corre pro YouTube, você consegue aprender algumas coisas. Ele é uma ferramenta boa ou ruim, né? Você tem que Tem saber tudo usar, ali, né? tem tudo. Tem Você tem que tudo saber que você usar. quiser. Eu quero aprender a pilotar um helicóptero. Com certeza vai ter alguém ensinando, pelo menos a parte teórica, para você pilotar um helicóptero. Vai Para ter lá. início é muito bom. Tem bastante pessoas que são bem generosas assim e colocam as receitas. Porque Sim. sabe que todo mundo um dia tem que começar. Né? Então todo começo precisa de ajuda. Sim. E nem todo mundo consegue pagar no começo. Então você corre lá pros YouTube da vida e faz as pesquisas. E a segunda maior fonte de informação é o YouTube, né? Primeiro vem Primeiro o Google, Google, segundo o YouTube. YouTube, porque... É uma ferramenta de busca, na verdade. Né? E como você consegue unificar busca com vídeos... Tutoriais, A principalmente. melhor forma de aprender, não é a melhor forma, né? Uma das formas mais efetivas de aprender é você angariar sentidos, né? Então você está ouvindo e você está vendo a pessoa fazer um passo a passo. Isso para você aprender é muito bom. Mas essa questão de pro bom e pro ruim, né? Avião foi feito para guerra e a gente utiliza para paz, né? Sim. Uma arma foi feita para segurança, mas pode ser para acertar em alguém. Às vezes a própria religião é uma coisa que é para paz, é para o bem da pessoa e você também pode usar para o mal, né? Então é muito mais do livre-arbítrio, né? De como cada um vai agir. Aí começou a dar certo os brigadeiros. Começou a dar certo os brigadeiros, voltei para a primeira cozinha, porque eu comecei na cozinha da casa da minha mãe. Porque na época que quando a gente, né, olha só o desafio, gente. Você fazer bagunça na casa da sua mãe. Comecei lá na casa da minha mãe, com as panelas dela, com as formas dela, tudo dela. E aí quando eu vi que tava começando a tomar uma proporção maior, eu falei, não, vou andar com as minhas pernas. E aí eu peguei um espaço pequenininho, só para eu começar. Comprei as primeiras coisas, batedeiras, coisas, e fui evoluindo, né? E estamos aí há 9 anos. 9 anos já. 9 anos já. Bastante. 9 anos de cozinha fazendo casamentos, né? A loja em si tem 3 anos. Começou 5 meses depois da pandemia. E quando que foi essa virada de chave de você sair do evento? Sair não, porque você permanece fazendo, né? Você faz ainda. Permaneço há 9 anos, isso. Mas quando você teve a ideia de, poxa, eu quero ter uma loja física também, quero ter uma outra oportunidade aí de atingir esse público. Gente, a loja foi uma coisa tão louca, assim, foi um passo de fé tão grande, que eu tava numa feira de noivas, a gente fez 5 feiras de noivas no Maxi Shopping, e aí a gente fez uma mesa fantástica na feira. Nossa, foi muito linda, aí o SBT foi filmar a nossa mesa, e foi bem bacana, assim. E no domingo, são 4 dias de feira. No domingo, um amigo nosso foi fazer uma visita, né, na feira, foi visitar a gente, o nosso trabalho. E assim, foi uma pergunta que me marcou. E eu falo pra ele até hoje, a loja tem um pouco de consequência da sua boca também. Ele falou assim pra mim, Amanda, é uma resposta rápida, não quero que você pense. Aí eu falei, pode falar. Ele falou, onde você quer estar daqui 5 anos? Eu falei assim, quero fazer uma franquia. Aí eu falei, ele falou assim, uma franquia? Eu falei, eu quero fazer uma franquia. Aí depois, na hora que eu tava indo embora, né, que terminou o calor daquela coisa toda, os atendimentos que a gente faz, eu entrei no carro e falei assim, velho, franquia do quê? De casamento? Eu falei, porque a gente fala aquilo que tá no coração, né? Aí eu falei, vou fazer o quê, né? Aí na semana seguinte, eu conversei com meu marido, falei assim, Diego, a gente precisa ter um carrinho de brigadeiros. E tava chegando o Natal, isso foi em agosto, né? Aí eu falei, fui na primeira semana de setembro, eu falei assim pra ele, viu, vamos tentar colocar o carrinho num shopping, fazer alguma coisa pra gente alavancar as vendas de Natal, né? E aí eu fui no Maxi Shopping, deu certo, fui em outros lugares e tal. E aí eu fui no shopping lá da Várzea, no Shopping Alegria hoje, que na época era Shopping Araguaia, isso. E aí eu fui lá apresentar o carrinho, e aí, conversando com o rapaz, que era na época que fazia o marketing, divulgação das coisas lá do shopping, eu falei, olha, eu tenho um carrinho, né, de brigadeiro, e eu queria ver se eu consigo alugar ele pra deixar aqui na peça de alimentação e a gente fazer coisas de Natal. E ele falou, deixa eu ver seu Instagram, você tem já seu trabalho? Eu falei, tem. Aí eu comecei a mostrar as coisas de casamento, não tinha nem pensado em abrir loja, gente. E aí comecei a mostrar pra ele o meu trabalho e tal, e eu vi que ele não olhava mais pro meu celular, ele tava olhando fixo nos meus olhos. E aí ele falou assim, cara, chega, eu não quero o seu carrinho aqui.
Falei, nossa, na época foi né? Eu falei, uma pancada. Eu falei, nossa, eu falei, fui tão humilde, falei assim, nossa, mas meu carrinho é bonito, né? Eu vou colocar aqui, a gente enfeita ele com coisa de Natal. Ele olhou bem pra mim e falou assim, você não tá entendendo. Era uma loja. Eu quero uma loja sua aqui. Eu falei, cara, eu acabei de sair de uma feira de novo, eu tenho R$10 na conta. Ele falou, você vai abrir uma loja com R$10 na conta. Ele falou, dia 1º de outubro a gente vai inaugurar a loja. Eu falei, você tá me dando menos de um mês pra eu fazer uma loja? Ele falou, seu trabalho é bonito, eu quero uma loja aqui. Aí eu fui pisando embora nas nuvens, né? Eu falei, como que eu vou fazer? Acabei de sair de uma feira que a gente faz um investimento altíssimo pra estar lá. Então, eu fui embora meio assim. Aí cheguei em casa, falei pro marido, né? Boas e más notícias. Boas e más notícias. O cara quer O cara abrir não uma quer nos loja. carrinhos lá. Más notícias. O cara não quer mais uma loja. Aí ele comprou a minha ideia. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Eu falei, eu quero uma loja. Ele falou, então vamos dar um jeito. Dia 1º de outubro a gente inaugurou a Mimo. Só que como surgiu o nome da Mimo? Assim, foi a minha primeira experiência com loja, com comércio. Nunca, né? Sempre trabalhei com eventos. Nunca tive o primeiro contato balcão, foi ali. Né? Não tinha noção nenhuma do que ia fazer, de como ia fazer. Então, assim, eu parei o dia que a gente resolveu. Eu falei, bom, agora eu tenho que criar um cardápio de loja. Porque eu criei cardápio de festa. Agora eu preciso de um cardápio de loja. E aí ali nasceu os primeiros chocolates. Como eu já tinha um pouco de noção de trabalho com chocolates, que combinava, que a gente combinava. E aí montei o primeiro cardápio da Mimo. Inauguramos a loja em menos de um mês. Porque para eventos é muito sob demanda, né? Então você tem ali encomenda, né? Você tem a encomenda, dá para você preparar. Você trabalha por encomenda. Então, assim, as pessoas chegam, confiam no seu trabalho, pede aquilo que ela quer dentro do seu cardápio e você trabalha com a encomenda. E o próprio evento te divulga, né? O próprio evento, você fazer um evento, é mais pessoas conhecendo o seu trabalho. Sim, porque, por e exemplo, você já gera novos negócios. Né? Eu fecho o casamento dele e você vai no casamento dele. Não, dele. Difícil, hein? Faz, É o meu casamento. Pior exemplo possível podcast. Gente, foi sem intenção nenhuma. Mentira, quem sabe, Elia? E aí você vai no casamento dele, Não, você gosta do trabalho. Você vai procurar e aquilo vai virando um ciclo, né? Uma indicação, uma coisa... boca a boca, né? Isso, uma coisa indica a outra. Isso ajuda muito. Sim. Muito na divulgação. É a melhor propaganda que tem. É a melhor, mas é a pior também. Porque a boca a boca ela também fecha lojas. Né? E numa proporção acho que mais rápida do que o crescimento. E o problema é que às vezes a gente sofre muito isso em relação a preço. Você comprou um produto meu, mas como a gente é conhecido, tal, eu vendi por 50. Só que o valor dele é 70. Quando alguém te indica, normalmente ela já passa o teu preço. Para você conseguir Isso é verdade. Reverter isso é mais difícil. Mas lógico que talvez a mais eficiente, né? Porque ele já vem com referência. Mas é o que é as redes sociais hoje, por exemplo, né? Hoje eu falo do meu exemplo aqui e na verdade a gente está num ramo muito parecido, porque a gente vende produto final para o consumidor. Eu vendo hambúrguer, você vende chocolate. Mas as avaliações que estão ali é o boca a boca, né? Vamos dizer, é a pessoa contando para a rede, porque antigamente... Qual foi a experiência, né? Porque antigamente demorava para chegar as informações, né? Então até só quando eu encontrasse o Emerson ou encontrasse o Guilherme, eu ia falar, nossa, comi um Mimo chocolate, cara, o dia que você tiver a oportunidade... Agora, eu não preciso mais ir encontrar eles, eu vou lá no Google e eu escrevo, gente, comi o Mimo chocolate, quem puder, imagina o tanto de gente que está vendo essa informação, esse é boca a boca. Só que eu também posso entrar lá e falar assim, olha gente, nunca comprem aqui, como acontece às vezes com a gente aqui. Coisa louca, né? Boca a boca. Pegando só o gatilho aqui, eu sigo uma autopeça, uma mecânica, eu já fiz trabalho lá. Aí esses dias atrás um amigo meu falou assim, viu, você conhece o trabalho do fulano? Eu falei, conheço, mas por quê? Não, porque eu estou pesquisando aqui, apareceu a página dele para mim e eu vi que você segue. Então. Olha, só o fato de eu seguir uma página, na hora que a pessoa viu lá que eu segui, ela foi pedir indicação e referência se eu indicava. Mas é isso mesmo. É muito louco, a rede social é muito louco. E aí você foi pro desafio de ter balcão e de ter produto em estoque para ver se tem gente para comprar. No começo eu não tinha noção nenhuma com estoque. O produto acabava, as prateleiras ficavam vazias.
Porque assim, você vai aprendendo com o dia a dia. Claro. Né? Você não tem experiência nenhuma com comércio. E assim, eu não tive ninguém que falasse assim pra mim, ó, faz isso, faz aquilo. Eu fui aprendendo na marra. Né? Fui adaptando, mudando embalagem. E pegando experiência de um, pegando experiência do outro. Às vezes as pessoas, até uma opinião negativa que a pessoa te faz, a gente não tem que levar como... Pode ser construtivo. É construtivo. Então, às vezes esse rapaz que cuidava do marketing, eu não tinha noção de vitrine, não sabia fazer vitrine. O primeiro contato é ali. Ele passava, ele falava assim, ó, esse lacinho tá feio. Troca o lacinho, corta a pontinha, faz isso, faz aquilo. Gente, e vendia. O cara era tão fera de marketing que o que ele falava, eu fazia, dava certo. Aí eu fui, falei, não, vou colar nesse abençoado aí, né? E ele me ensinou muita coisa, e assim, como fazer vitrine. Assim, você tem que, as pessoas que te agregam, você tem que sugar essas pessoas. Com certeza. Você tem que sugar essas pessoas porque elas têm muito conhecimento. E o pouco conhecimento que você consegue, né, sugar dessas pessoas é um crescimento muito grande. Porque você não tem noção nenhuma, e aí você pega uma pessoa que conhece e está disposta a te ajudar. Compartilhar. A te ajudar. Então isso é muito importante. Pessoas que te agregam e que fazem o seu crescimento. Eu acho isso muito e aí importante. Hoje lá você vende vitrine, então. Chegou lá, você vai ter um cardápio, trufa, brigadeiros, torta, bolos, essas coisas. Isso, nosso cardápio hoje lá é bem grande. Eu só preciso contar para vocês aqui uma cena de bastidores. Nós estamos gravando esse episódio. Lógico, você está vendo isso, já é a primeira semana de outubro, pertinho da Páscoa. Mas nós estamos gravando esse episódio no dia 6 de março. A Amanda faz 15 dias que não dorme. Já. Ela chegou aqui... 1 quilo de maquiagem aqui, galera. A Amanda faz 15 dias que não dorme. Ela chegou aqui, entre um intervalo e outro, ela dormiu 10 minutos. Porque essa época é terrível para você. É terrível de bom, né? É muito pedido, né? É cansativo, mas gratificante. A gente dorme pouco, descansa pouco, mas é um período de trabalho mais intenso que a gente tem para suprir a demanda, né, do chocolate, porque querendo ou não, Páscoa é chocolate. É a minha época. É a época que eu tenho que encantar vocês, fazer produtos lindos, embalagens lindas, vitrines legais, para quando vocês chegarem lá na loja, ter um ambiente bem aconchegante para... Não é só o produto. Acho que o contexto todo, né, faz com que... E esses clientes que eram do evento, você conseguiu migrar eles para a loja? Consegui, a maioria consegui. Bom. Consegui, porque tem clientes que não comem chocolate, né? Então, mas assim, a maioria, vamos colocar aí, 80% são clientes da loja. Tá, e como que foi essa Amanda empresária, Amanda com loja, compra... Perrengue, velho. Perrengue atrás de perrengue. Tendo que abrir... Até você... Assim, uma que você precisa primeiro acreditar em você. Você nunca fez, você não tem experiência, você não teve nunca contato com isso e a primeira vez te assusta um pouco. Então, assim, para você chegar ao patamar, você tem que se espelhar em pessoas, ter uma perseverança fora do comum, uma fé inabalável que te faz acreditar no que não existe, que fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê, né? Exato. E acreditar em você. Você tem que acreditar em você. Porque assim, ninguém começa sabendo tudo. Você começa não sabendo e você vai ao longo da sua trajetória agregando, aprendendo, fazendo coisas erradas, aprendendo com aquelas coisas erradas. Nem sempre dá certo. Você nunca vai saber tudo. Nunca. Você pode viver até os 130 anos vendendo chocolate e você nunca vai saber de tudo. Nunca vai saber tudo. Você vai saber muita coisa. Mas sempre uma coisa nova você vai estar aprendendo. Todos os dias. A confeitaria, todos os dias, ela traz alguma coisa nova. Porque tem criações que as empresas fazem mesmo para facilitar o seu dia. Sim. Não tem materiais que eu não conheci, que já existem, que você vai pesquisar e você fala, nossa, não acredito que esse espátula faz esse desenho que eu fazia na mão e demorava uma hora para fazer. Coisa de 5 minutos com a ferramenta certa você faz. Mas era justamente isso que eu ia falar, porque a experiência, ela só é útil pra gente quando ela te dá vantagem competitiva. Caso contrário, às vezes ela só te trava e vira uma crença limitante. Porque, se aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já aprendi, somado ao que é atual, isso é uma força.
Você tem que constantemente estar estudando. É uma força. Agora, aquilo que eu aprendi lá atrás e que eu fico lá teimando que é o certo de fazer. Cenário muda, público muda, tecnologia muda. Tendência. Tendência. As formas com que as pessoas consomem mudam. Né? E se você não atualiza, você fica defasado. Então, muitas vezes a gente pega... eu falo isso porque às vezes você vai prestar consultoria em empresa, é aquela velha forma de fazer que porque um dia deu certo foi validada, em determinado momento eu fiz desse jeito, o processo. E é desse jeito que funciona. E a pessoa não abre olhos para o que há de vir. E aí você fica para trás, sabe? Você fica para trás porque você não acompanha o momento. Mas isso é legal, cara, porque assim, cada ramo, né, cada setor existe uma feira, um evento, né? Que é justamente para trocar. Exatamente, que é para você evoluir, né? Para você chegar lá, cara, é tanta coisa, tanta ferramenta que te ajuda no processo, que às vezes você levava, sei lá, hoje tem aquele, eu não sei se é antigo isso, né? Mas hoje virou febre, eu vejo uns videozinhos no Instagram do pessoal fazendo decoração de bolo, que é um negocinho que fica girando ali. O cara joga como chama? O creme ali, a pasta. Já é uma máquina que ela gira sozinha e ela tem tipo um negócio que vai assim, o bolo vai aproximando, girando sozinho e a pessoa nem põe a mão. Nem põe a mão, já tira, ele faz um bolo em tipo 1 minuto. Logicamente não assado, né? Mas a cobertura do bolo, jogou o creme ali, já faz o desenho, plim, já sai o negócio, linha de produção muito rápido, né? É muito rápido. É muito legal. E as tecnologias novas, né? É por isso que está inteirado. E aquela batalha, né? Porque daí é a automação. A automação ela foi feita para gerar produção, gerar fluxo, então gera, né? Aumenta ali a demanda, aumenta a produção. Produtividade, né? Ela consegue padronizar. É isso que é importante. Só que ela tem um revés que ela depende menos da ação humana. Isso é verdade. E é um revés, porque daí é menos gente trabalhando, é um revés de menos postos de trabalho. Mas você sabe, cara, esses dias eu escutei um cara, eu esqueci o nome dele. Ele é super famoso, ele trabalhou com o Roberto Justus, ele era um dos conselheiros do Roberto Justus. Eu sei quem é. Você sabe quem que é? Ele tem um livro muito legal, esqueci o nome dele agora. Mas eu vi ele num podcast, ele falando, né, que o medo das pessoas, porque tudo está automatizando, né? E ele fala assim, que o ser humano, ele vai ter que ocupar outro lugar, porque a máquina veio para ficar. Porque hoje os computadores, antigamente, ainda a máquina só fazia, apertava o botão lá, os robôs que faziam, só que hoje não, hoje já tem computador que pensa. Que aí o ser humano ainda falava assim, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente falava assim, não, mas tudo bem, a gente ainda pensa, tá tudo certo. E agora o computador pensa por você? Pegando o jornalista, mas cara... você sabe que assim, você trabalha com artesanal. Sim. Você põe a mão na massa, tudo seu artesanal. Você monta o lanche, você faz o seu hambúrguer, tudo artesanal. Hoje em dia, as coisas estão tão automatizadas que o artesanal está sendo muito valorizado. Sim, tem essa Por também. quê? Porque remete carinho, remete atenção, remete pesquisa, tudo. Então, assim, o artesanal hoje em dia, que nem o meu trabalho, é 100% artesanal. Tem algumas embalagens que eu faço. Tem algumas que eu compro e algumas eu faço. Por quê? Porque eu quero aquele tipo de embalagem personalizada, com a minha cara, com o meu jeitinho. E assim, aí a gente tem o trabalho de colocar o lacinho, de pintar o chocolate à mão. Então, tudo isso remete carinho. O nome mimo é isso. Então, remete carinho, remete atenção. Mas olha que bacana, Amanda. O artesanal, ele tem o seu espaço, tem o seu valor. E ele, logicamente, que tem... vai ter sempre um toque especial que aquilo que é padrão não tem. Só que se eu não deixar isso bem claro... a comunicação. Entendeu? É aí onde entra o valor que você falou. Tem que criar valor, porque assim... O artesanal, ele acaba sendo um valor maior. Para a pessoa que chega na vitrine... Então, a pessoa chegou na sua vitrine. Ela bateu o olho no lacinho, bateu o olho na pintura do chocolate. Só dela bater o olho, ela sabe que é artesanal? Não. Entendeu? Porque se ela bate o olho, pode ter sido uma máquina que fez isso, pode ter comprado pronto isso aqui, né? O que vai fazer a diferença para a pessoa saber que é artesanal? É a experiência dela com a marca. É a experiência dela com você. Então, se você tem as redes sociais... às vezes é um slogan, né? Feito à mão. Tudo bem, já ajuda. O próprio atendimento no dia a dia. Né? Agora, eu tenho ali um canal, a minha rede, eu falando sobre mim.
Eu posso contar a minha rotina, eu tenho que contar lá que eu estou fazendo lacinho, eu tenho que contar lá que estou pintando chocolate, eu tenho que falar que aquilo lá é muito mais do que o engessado. Se eu não falo, eu não gerei valor. Se o Luiz não mostrar aqui que o hambúrguer dele não é um hambúrguer comprado, que de repente ele faz o blend, que ele faz ali, tem toda uma preocupação do pão, dos condimentos, enfim. Se ele não mostrar isso, a pessoa vem e é só um produto final. Então, da área de comunicação, a gente é da área de comunicação, né? Eu costumo brincar que onde falta informação sobre imaginação. É verdade. Então, aquilo que eu não sei, ou aquilo que ninguém me disse, me dá a liberdade de eu pensar o que eu quiser. E não sei o quanto é bom o cliente, o fornecedor, seja quem for, completar a frase pela gente, sabe? Então, eu acho que a nossa comunicação ela tem que ser muito clara e evidente com o nosso público para falar, olha, isso aqui é feito com carinho, tem um olhar especial, aqui a experiência é diferente, aqui não vai ter nada... Se você pensa em algo padronizado, não é aqui. Porque aqui a gente vai ter um carinho especial, é um toque de um ser humano Mimo. fazendo alguma coisa assim como um mimo. Para te mimar. Você remete carinho a outra pessoa. Aí faz diferença. Agora, um diferencial que eu tenho e não falo é tão inútil como não ter. Você sabe que você está falando relacionamento com o seu público. Eu tenho um pouco de vergonha com câmera, já tô falando isso, gente. Então, assim, Ela tá falando até baixinho, perto do microfone. Assim, Vou contar um segredo pra fala você. mais alto, Amanda. Então, assim, depois que eu comecei a ter relacionamento com os clientes, que eu comecei a mostrar, que eu comecei a filmar o meu dia a dia, como que Isso é legal. era. Pessoal, a gente tá indo fazer compras, o casamento, a produção daquele casamento, a noiva acompanha, o trabalho que está sendo feito para ela. E agora na Páscoa, é uma época muito corrida, não dá tempo da gente mostrar muito, mas a gente mostra algumas coisas. Qual é a produção de chocolate, que chocolate que a gente usa, como é feito, a estrutura que a gente tem. Filma a loja, filma a cozinha, para vocês terem um pouco mais de confiança, né? Da onde está saindo, né? O padrão que a gente tem. Né? Isso, a gente tem que ter toda essa preocupação de padronização, né? Porque a gente tem todo um... É artesanal, mas existe uma padronização. Sim, não é tem tudo como, pesado, né? é tudo pesado. Não tem como fazer um chocolate a olho, por exemplo, um doce a olho. A gente pesa doce por doce, para eles saírem todos do mesmo tamanho, tudo bonitinho. Porque assim, numa mesa de casamento, você vai olhar, querendo ou não, o meu trabalho, ele é estético. Sim. Primeiro as pessoas comem com os olhos, depois elas vão ter a experiência de sabor. Então, assim, o doce tem que estar bonito, não pode estar riscado, o chocolate não pode estar marcado, tem que ser todos do mesmo tamanho, a forminha não pode estar amassada, tem que estar bonitinha. Então, é tudo um padrão de decoração mesmo, decorativo. Porque, querendo ou não, a mesa da decoração, o meu trabalho, são os poucos trabalhos que ficam ali expostos a festa toda. Então, tem que estar... Você não vende só o produto, né? Você vende o serviço de decoração. Você vende a memória. Exatamente. Ali os noivos vão tirar foto. É a mesma coisa a loja. A loja a gente tem que ter o padrão de tamanho do chocolate, tem que ter peso, a embalagem, o laço. Cada produto tem o seu padrão certinho. Então, na hora que tá fazendo o chocolate, tem que pesar. Mas tudo... isso é importante. Até falo para essa câmera aqui, ó. Muito empresário que começa, principalmente no ramo gastronômico, eles não sabem nem o peso do que ele vende. Precisa? Porque para quem trabalha no ramo de gastronomia, sabe que existe um documento chamado ficha técnica. Ficha técnica é onde você vai ter todos os seus custos. Exatamente. Se você colocar 1 grama de chocolate a mais, você vai fazer 1 cento. Você colocar 1 grama a mais no seu chocolate, você já está perdendo 100 gramas de chocolate. Você vai fazer 1.000, 1 quilo de chocolate. Quanto é o preço do chocolate? Fora que você descaracteriza o sabor. Você descaracteriza o padrão do tamanho, né? O sabor acho que não, porque é 1 grama a mais, né? Mas assim, de repente, se você colocou um ingrediente 1 grama mais de pimenta. Na hora de fazer, na hora de montar a receita, faz muita diferença. Faz diferença. Nem, por exemplo, bem casado. Porque na hora de você temperar o chocolate, você coloca uma medida errada. Gente, o chocolate, ele é tão... parece ser fácil de trabalhar, não, mas não. Se eu derrubar uma gota de chocolate dentro de um pote de 3 quilos de chocolate, eu perdi aquele chocolate. Eu não consigo mais fazer temperagem dele. Eu fiz, Amanda, eu estudo gastronomia, agora a gente vai se formar. E a gente tem uma aula que é de chocolates, de panificação.
e para fazer o chocolate. Meu, não é uma coisa que eu gostaria de trabalhar. Não, porque uma é difícil. gota, uma gotinha de água que Já cai, pegou. já É era, difícil já de era. trabalhar. Aí, assim, Não a é gente fácil. consegue fazer recheio, mas assim, Você questão de perde, temperagem, você não consegue Você mais perde o fazer. chocolate, Você perde o chocolate. Eu perdi, ainda bem que era da escola. Então tudo certo. Porque eu Vapor. perdi ali, esquentava. Ele tá se formando, mas pegou DP nessa. Essa eu peguei DP, cara. A parte de chocolate não foi comigo. Panificação adorei e tal, mas chocolate é um negócio difícil, é o que você tá falando. É 1 grau ali, um segundo a mais, a temperatura, meu, estragou, pronto, acabou, o chocolate perdeu. Aí você come, mas você não vende mais. Mas já não é padrão pra. Porque aí você usa para outras coisas, né? Você pode usar para um fazer recheio. isso, mas para fazer a base, A base já não coloca, não coloca mais, não né? consegue mais. E é caro. E o prejuízo é enorme. Numa errada dessa aí, você perdeu o lucro às vezes. Né? E é complicado, porque às vezes você vai descobrir isso da pior forma, né? Normalmente né? A maioria das coisas que a gente aprende, vamos colocar aí, 90% é na experiência. É na experiência. Principalmente cozinha. Você Sim. sabe disso. A gente estraga material, queima material. Sim. E até dar certo, teve muitos testes. Teve muito teste de receita. Você investe. O que você pode pôr a mais que dá aquele gostinho legal, que dá aquele sabor final, que vai fazer o famoso Tchan. sabe? O toque final. E o seu toque final específico, especial, Exatamente. do mimo, né? Isso, então a gente tem que ter assim, tem que ter paciência. Você não pode desistir na primeira vez que você faz. Porque todas as receitas não dá certo na primeira, você vai adaptando, você vai vendo o que você está fazendo de errado. Isso serve para qualquer ramo, Sim. né? Para o ramo de salgado, para o ramo de doce, para o ramo de marketing. Tudo é adaptação. A gente Sim. adapta todas as coisas. Tem uma... Até dar certo. Testa, né? Até dar A certo. prova, Não deu certo a né? primeira. Já testei receita, bem casado mesmo, quando eu não fazia. A primeira vez que eu fiz bem casado foi a cliente chegou pra mim e falou assim: você faz bem casado? Opa! Não sabia nem o que era isso, gente. Tá Falei, parecendo o faço. Guilherme. Você faz podcast? Faço. Nunca tinha Eu feito. não sabia o que era bem casado. Aí eu falei assim: faço. E aí ela me passou uma quantidade grande, eu quero tanto. Eu Falei, bom, vamos correr atrás, vamos fazer. Fiz uma, fiz duas, acho que eu fiz umas 6 receitas, gente. Até sair aquela que fala, não, tá legal. E aí, mas mesmo assim a gente vai adaptando pra sempre ficar melhor. Sim. Já tá bom, mas vamos correr atrás do ótimo, Mas da sabe o excelência. que é legal? Porque assim, aparece uma oportunidade e aí você tem uma decisão. E essa decisão é agarrar essa oportunidade e deixar ela passar. E aí que o problema do pessimista. Porque Exatamente. o pessimista, ele vai ver a oportunidade, ele fala assim, não vai dar certo não, vou errar, vou me queimar, isso aí não é pra mim. E ele começa a se considerar sempre o e se negativo, né? Puta, e se eu pegar e não der conta? E se ficar ruim? O medo trava a gente de viver coisas fantásticas. E eu pergunto pra você, quantos pessimistas bem-sucedidos você conhece? Nossa. Que faliram. Não, mas pessimista E faliram em bem-sucedido milhões. Nem começa, nem começa. difícil porque ele nem começa. É difícil você encontrar um pessimista bem-sucedido. Ele vai arrumar um jeito de desistir. E é fato. Tanto pro bem quanto pro mal, você vai achar argumentos. Se você quiser olhar pro lado da negatividade, você vai achar bons argumentos para você não fazer. E é mais fácil. Vamos pegar aqui, por exemplo, quando o cara do marketing lá do Araguaia chegou para você e falou assim, olha, não, você tem potencial para loja, você vai abrir uma loja. Uma pessoa pessimista fala assim, não tem dinheiro, não quero emprestar, depois eu vou emprestar, o dinheiro eu não vou conseguir pagar, porque falta experiência, porque as pessoas não vão comprar de mim numa loja. E você teria bons argumentos para não se agarrar e para não fazer. Mas aí você aceita o desafio. E aí você vai chegar para os outros e você vai ter um bom argumento e falar assim, não, mas não ia dar certo. E é confortante saber que tem argumento para não dar certo. A pessoa mesmo, né? Ela se convence que tá tudo certo, porque não ia dar certo se ela tentasse. Ter bons argumentos para não fazer conforta. Só que daí você tem o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é os bons argumentos para dar certo. E aí é onde entra o otimista. Porque o otimista, ele vê uma vitória em cada oportunidade. Exatamente. Ainda que ela não esteja tão transparente, tão nítida ali, mas ele enxerga que é a possibilidade de vitória. E é a fé. E é a fé. Que é a próxima, que eu ia comentar com a Amanda aqui, que é a sua história de fé do Roupa Nova. Conta aquela história que você foi fazer um evento pro Roupa Nova.
Sou fã do Roupa Nova. Primeiro, Eu sou fãzaça dele. Adoro Roupa Nova. Desde criança, minha tia me levou num show do Roupa Nova, quando eles vieram na Esportiva. Não sei se você é de Jundiaí? Sou de Jundiaí. É. Esportiva é muito antiga. Eu era sócio quando era criança. Eu lembro que quando minha tia me levou, tia Sil, se ela estiver assistindo, um beijo, obrigado por isso aí. Mas ela me levou quando eu tinha 7 anos no show da Esportiva do Roupa Nova. Até desde então, eu sou fãzaço deles. Música Eu boa, adoro né? música boa. Música boa. Eles têm de tudo, tem música romântica, tem rock. Os caras são feras demais. Gente, assim, pessoalmente, são pessoas fantásticas. Mas conta a sua cara de essa- pau. conta essa Conta a sua história, cara de conta pau. a cara minha de pau, Aí entra a fé que A você fé, falou. exato. A palavra da gente tem muito poder. Tem. Quando sai daqui, você tem que tomar cuidado com o que você fala, até com o que você pede pra Deus. Vai Porque que vem. Exatamente. Estou lá na minha casa, 11h30 da noite, vendo Instagram e eu sigo todo o pessoal da banda, né? O pessoal da equipe técnica, porque eu sou apaixonada. Meu pai me ensinou a gostar de músicas assim, músicas antigas, Sim. né? E aí eu falei, bom, vou tentar. Entrei Não, já tem. no Instagram do rapaz que era responsável, né, porque cuidava da agenda deles. E mandei uma mensagem pra ele e falei, olha, eu trabalho com doces, tal, sou muito fã da banda e eu gostaria muito de fazer o DVD deles, que vai ser no Rio de Janeiro. Eu queria fazer o camarim, então uma mesa bonita de doces finos pra eles, pode? E aí, coloquei toda a minha apresentação, tudo bonitinho. E quando eu terminei de enviar a mensagem, eu falei pro meu marido assim, peguei o celular, entreguei pra ele, falei, dá uma olhada nisso aqui. Falei, pode agendar que a gente vai viajar. Ele falou, você tá louca? Imagina, o cara nem enviou mensagem ainda. Falei, mas eu tenho fé que ele vai deixar. Você já se enxergou no lá, você já viu Já lá, me né? enxerguei lá, meu coração me levou lá. E aí eu falei, bom, vamos ter fé que vai dar certo, né? E o coração ali apertadinho. E aí na semana seguinte, o rapaz entrou em contato comigo, que queria conhecer meu trabalho, que queria conversar pessoalmente comigo. Eu entrei no delírio, falei, meu Deus do céu, uma oportunidade única na minha vida. Preciso me sair bem, né? Fui lá, conheci ele, tá uma pessoa assim fantástica, que hoje virou amigo pessoal. Legal. A gente mantém contato sempre. E falei pra ele, né, do meu sonho, que eu queria fazer a mesa deles. Mas ele falou, Rio de Janeiro, você tá disposta a ir para o Rio de Janeiro? Não é fácil. Você vai ter que levar uma estrutura. Eu falei, eu levo a minha estrutura. Ele falou, então pode fazer, a gente vai te dar a oportunidade de você fazer o camarim. E aí você pode levar os doces que você tá acostumado a fazer para casamentos finos. E aí foi. Esse show foi remarcado 3 vezes por causa do Covid. E aí aconteceu em junho do ano passado. E aí no caminho, quando a gente tava indo, carro lotado, gente, vocês não têm noção que loucura. 7 horas Isso que eu ia de perguntar, você foi de viagem. avião, foi de carro, porque tinha que Não, a levar gente foi de estrutura, né? carro, levei batedeira, levei panela, levei a confeitaria dentro do carro. Porque eu não tinha como levar material pronto. Uhum. Então a gente foi Fazer 3 lá. dias. Tive que fazer tudo lá. Bolo, tudo. Todos os doces, montagem. Aí levei uma amiga minha, né, pra me ajudar. Eu falei, sozinha eu não dou conta. Pra fazer tudo em 2 dias. Então, a gente chegou na quinta, comecei na quinta de madrugada, terminei no sábado de manhã. Então foram. O show sábado à noite. O show foi no sábado à noite. Que aí no sábado em si a gente precisaria estar livre pra quando eles falassem, venha numa mesa, a gente tá com tudo pronto. E aí fomos pra lá. No caminho, na hora que eu vi a placa, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, a gente passou um filme na minha cabeça. Eu falei, eu não acredito que eu tô aqui. É uma realização profissional assim, fantástica, fantástica, fantástica. E até você cair a ficha, né? Bom, eu estou lá, eu só fui perceber no sábado, quando eu estava lá, no meio daquelas pessoas. E aí eu falei, bom, a palavra da gente tem poder e a gente tem que acreditar. Se você não acredita e você não tenta, você se priva de viver coisas fantásticas na sua vida por medo. Por medo, por não acreditar em você. Eu poderia ter pensado assim, bom, eu tô na altura de fazer Imagina eu trabalho. fazendo Roupa Nova. um trabalho que pessoas famosas vão comer, né? Eu tava lá no camarim, a gente não pôde filmar muito tal, até por causa de questão de imagem das pessoas que estavam Sim. lá. Mas assim, a gente participou de todo o bastidor de organização, o pessoal ali todo ali conversando e tal, e a gente ali trabalhando, montando a mesa, tudo bonitinho. Então assim, foi uma experiência fantástica, fantástica. De ver o seu trabalho
ser reconhecido ao ponto de você servir essas pessoas. Porque a gente trabalha, a gente serve, né? Sim. Serve o próximo É. com um trabalho que a gente executa. E acho que isso ele coroa, né? Ele coroa sonhos, ele coroa o início, ele justifica ali os perrengues lá Do pão de mel. do pão de mel. E aí você para e pensa, aí passa o tal do filme na sua cabeça, Sim. e fala, valeu a pena as noites sem dormir, valeu a pena os perrengues financeiros, que a gente, quando começa, você não tem condições financeiras, na maioria das vezes, a gente não tem condição financeira para fazer um negócio que às vezes está no seu coração, você fala, eu quero chegar nesse patamar, mas o dia a dia que vai, né, te mostrar até onde você pode chegar. E persistência, você falou, ser otimista, principalmente quando a gente enfrenta perrengue financeiro, questão de economia. Sim. Não depende só da gente, né? Não depende só da Existem os gente. fatores Porque externos que nem também. a gente faz uma programação. Bom, eu tenho um custo fixo e eu preciso vender tantos lanches para cobrir esse Sim. custo fixo. E na prática, às vezes, não vai acontecer assim. Sim. Então, o seu psicológico tem que estar preparado para isso, para o não, para você não conseguir fazer, né? Ter um fundo de emergência. Exatamente. Nem quando a gente montou a loja, 5 meses depois veio a pandemia. É. Eu montei a loja no shopping. Imagina. Nós ficamos 7 meses fechados direto. Imagina. Direto. Sim. Abri em Só em iFood outubro, podia vender pelo iFood? Só ou pelo iFood. Só pelo iFood, mas eu não tinha Não vendia. estrutura de iFood. Sim. E aí a gente teve que adaptar tudo. Fecharam 15 dias antes da Páscoa. Nossa. Eu já tava com estoque de chocolate. Porque a gente pensou, nossa, vai ser a primeira Páscoa da loja. Então vamos fazer do melhor que Segunda semana de puder. março fecha. E aí, 5 meses de loja, você já tá naquele aprendizado. E aí fecha, você tá com estrutura, a loja lotada, do teto até o chão, um monte de ovo. E aí você se vê naquela situação, tipo, já fechou por 40 dias direto. Eu falei, o que eu vou fazer com tudo isso? Tive que adaptar. Mas mesmo assim, graças a Deus que a gente tem os clientes fixos, né? Que são, Sim. é igual você falou, migrar os clientes de casamento, de festa, viram a ser clientes da loja também. E aí a gente fez a primeira Páscoa da loja fechada, a segunda Páscoa da loja, que seria aberta, também, a gente estava no shopping também. E aí eu falei, vamos fazer uma reforma na loja, eu quero a loja bonita. Fiz reforma, gastei uma grana lascada. Fizemos móveis adaptados, com marceneiro, coisa mais linda. Ficou de iluminação. 2 dias depois fechou. Puta. Abri na quarta, fechou na sexta. No sábado não abriu mais. Você tem que estar preparado para isso. Psicologicamente, você não se pira. É. Porque não depende só de você. Depende do externo, Sim. né? Então, tudo isso... Por mais que seja a primeira vez que a gente passou por isso, né? Essa pandemia aí, foi uma coisa bem complicada para um monte de gente, porque um monte de gente fechou a porta. Fechou. Um monte de gente não deu, né? Não aguentou. Mas assim, para quem sobreviveu por essa parte, desse momento aí, eu acho que deslanchou depois, né? Porque aí você volta com mais força, né? Volta. Mas é que Porque foi um período de muito aprendizado. Porque você aprende na dificuldade. A maioria das coisas que a gente pega experiência Você tem que se reinventar, né? é na Como que eu vou dificuldade. vender agora? Meu, tô com o estoque ali. O que você vai pegar? Pega o seu WhatsApp. Pum. WhatsApp, promoção de ovo de Páscoa que entrega na porta da tua casa. Você tem que vender. Exatamente. Mas sabe que a pandemia foi um tapa na cara. Por quê? Ela reembaralhou as cartas. Você viu? Esquece o jogo. Vamos começar de novo aí. Esquece o jogo. Tô parando todo mundo aqui. Estou reiniciando. Começou todo mundo do zero de novo. E aí, só que daí cada um escolheu o que ia viver com a pandemia. Teve gente que fechou, teve gente que não aguentou, teve gente que demorou para mudar, teve gente que não quis se adaptar. Teve gente, por exemplo, que aproveitou a oportunidade porque já queria fechar muitas vezes e teve Foi só muitos gatilho. Usou benefícios. O cara já não tinha mais saco para aquele negócio. Aí, puta, pandemia, o cara tinha 300 pessoas lá empregadas, né? O benefício do governo, o momento de fechar é agora. Então o cara aproveitou os benefícios, fechou e tudo certo, né? Enquanto teve gente que foi lá e abraçou esse público, né? E aí que eu falo, cair é acidente, ficar no chão é opcional. Então,
Faz parte, sabe? Cair, fazer uma estratégia errada e não funcionar, o mercado se mover e de repente dar uma complicada ali na sua forma de trabalho, isso vai acontecer com qualquer empresário. Vai acontecer. Agora, a reação depois disso é o que faz cada um. Mas, cara, o psicológico tem que ser muito forte. Porque imagina, você gasta uma grana, às vezes você não tem, você coloca lá acreditando e não por sua culpa o negócio tá. Tem que ter a psicológico muito Só que daí eu acho, Baca, que a nossa própria história, ela conta pra gente e ela reforça pra gente o que a gente tem que fazer. Pegando o teu gatilho e a tua história. Hoje, se você fizer qualquer coisa aqui na Love que não der certo, e fala, puta, eu investi 30 pau pra fazer uma reforma lá, puta, e agora eu não vou conseguir utilizar. Tá, cara, você tem que lembrar que lá atrás você não tinha nem como andar. Tem que lembrar que lá atrás você chegou um momento que você teve que vender carro, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo, e mesmo assim você tá aqui. Entendeu? Exatamente. A gente olha, se vê. No começo ainda a gente não tinha experiência, você não sabia como de nada. Por mais que depois da pandemia foi difícil, foi muito difícil, porque o ramo de festa ficou 1 ano e meio parado. Festas pequenas. A gente está acostumado. Que mais sofreu, né? Nossa, foi o setor que mais sofreu. Porque primeiro parou e foi o primeiro que parou. Último que voltou. Porque a gente está acostumado a fazer festas para 100, 200, 300 pessoas. Ficou mais caseira, né? E aí depois não podia fazer para mais de 50 pessoas. E aí fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Sem loja e só ali, pagando, desembolsando. Então toda aquela economia que você fez no momento que você estava mais estruturado, é aí que você tem que ter o fundo que é muito fundo importante, exatamente. É o que a gente sempre fala aqui, a gente sempre dá os toques, né? Porque esse programa ele é feito para quem quer começar a empreender, ou às vezes a pessoa está empreendendo e está se perdendo ali no meio. E essa pessoa, não só empresa, mas a pessoa física mesmo. Sim. Se ela não tem uma reserva de emergência, a primeira dor de barriga que dá, pronto, acabou. Exatamente. Porque o empresário, normalmente o empreendedor que fala, o empreendedor mesmo, o cara sabe que ele não pode misturar as contas. Você tem que ter o teu prolabore. Minha empresa fatura 100 mil por mês. Sobrou 20 pau no caixa, vou gastar 20. Não, cara, você tem que ter um salário de 5. Você tem que um salário de 10, mas estipula um salário. A empresa tem que ser rica antes do proprietário. Empresa rica e dono pobre. Dono pobre. É a primeira rica. Até reverter. Até reverter. Até a empresa te dá aquilo que você deu para ela. Exatamente. E demora anos pra gente chegar nesse patamar. Você planta uma semente, né? Porque assim, hoje em dia, você sabe o que a gente vê? Eu tenho muito, muito contato com pessoas que trabalham, que são empreendedores, trabalham por conta. E assim, as pessoas não têm paciência, perseverança de esperar as coisas darem certo. Então, por exemplo, a pessoa abre uma loja achando que com 2 meses já vai ter lucro. Sim. Gente, não é assim que funciona. Não, né? Porque você vai construir o seu nome. Você vai, principalmente a gente que trabalha com comida. Você vai ter que, primeiro, você tem que cativar o seu cliente, vender com os olhos. Sim. No seu Instagram. É a sua vitrine. Eu vou entrar na sua vitrine. Vou ver que o seu produto é legal. Vou vir aqui. Vou comer. Gostei. Aí sim você vai ter a minha confiança. É a mesma coisa do meu chocolate. Eu tenho que ter uma vitrine legal, te mostrar, te despertar desejo. Sim. Pra você ir na minha loja, você experimentar o meu produto e aí você fideliza. Exato. Até você chegar nesse patamar, gente... Demora. Nossa, o perrengue é grande, porque... Mas o problema, Amanda, é que a maioria dos empresários não não monta o negócio para ser um investimento. Quando você fala investimento, na tua cabeça significa pôr dinheiro na frente para recolher depois. Exatamente. Isso é investir. Isso é investimento. E investir significa saber que não é agora. Uma pessoa que planta algum produto, plantei batata, plantei cenoura, semente, cuidar, aduba, raiz cresce, adubo, cuida. Lá na frente você vai colher para poder colher. O problema é que a maioria das pessoas que se tornam empreendedoras, às vezes elas fazem isso como sobrevivência e não como investimento. Então assim, poxa, eu tenho uma grana aqui, estou sem emprego, não sei o quê, vou investir, vou de repente abrir um negócio. Só que daí o cara tá atolado, tá até a testa de conta, e se aquilo não gira rápido, ele não tem de onde tirar, ele tem desespero. Né? E aí no desespero é onde eu vou abrir mão das minhas convicções, vou voltar a fazer. Não que seja...
Não que seja errado, né? Não que seja errado voltar para o CLT, não que seja errado voltar... Vou vender minha hora de trabalho, né? Vou vender minha hora de trabalho e outra coisa um pouco mais garantida, porque ali está uma sobrevivência embutida. Agora, quando você fala de poder investir, significa que, peraí, calma, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo e eu sei que demora. Mas eu não vou perder minhas convicções porque não veio no primeiro mês ou segundo mês, porque é tudo uma etapa, é tudo processo, né? É a mesma coisa da gente, eu tenho 42 anos de idade hoje, o Luiz também quase a mesma idade. Eu não posso me comparar com a minha versão de 20 anos atrás. Jamais. Quantos degraus você subiu, né? Pra você chegar onde você... Tem muita coisa boa naquela minha versão de 20 anos atrás, saudades inclusive às vezes. Só que, eu só consigo pensar e agir hoje com um pouquinho mais de sobriedade, com um pouquinho mais de convicção. O meu psicológico é um pouquinho mais controlado, as minhas emoções são mais controladas porque eu soube viver aquilo lá, né? E é o que a gente só se torna o que é hoje pelas experiências. Se eu passasse o mesmo perrengue, talvez, quando tivesse 20 anos, eu sobreviveria. E pelas ousadias também. Eu acho que a gente... Se você, por exemplo, você tem que gostar... Para você ser perseverante, você tem que gostar do que você faz. Isso a gente sempre bate na mesma tecla. Porque assim, não adianta você falar assim, eu vou abrir um negócio, eu vou perseverar. Na primeira dificuldade, se você não tem o coração naquilo, você não consegue. Fazer pelo dinheiro. Mas exatamente. Mas aí é coisa de vó, né? A árvore que não quebra é aquela que enverga. Então, aquela que enverga com o vento, aquela que tem um pouco mais flexível, ela não quebra de primeira. Agora a rígida, que quebra. Por quê? Todo mundo que é inflexível vai quebrar. Porque você não sabe se adaptar. Entendeu? Verdade. Então, ensinamento de vó, né? Funciona às vezes, né? Funciona. Amanda, parte final. Já deu 50. Você que falou que ia falar 12 minutos e ia parar a história, que não ia ter mais como contar. Já deu 51 minutos aí. A gente sempre pede no final de cada episódio que o amigo empresário possa deixar um recado e falar assim, olha, pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, mães que de repente tiveram a mesma dor que você teve lá atrás, de poxa, vou voltar para o CLT, deixar meu filho aqui. Entre todas as outras coisas. Tem um sonho no coração. Que tem um sonho aí, tem uma habilidade. Deixa um recado. Por que empreender é bom? Bom, vamos lá. Empreender é bom porque você se supera, você descobre talentos em você que você não conhecia, você descobre uma força que você tem que você não conhecia. Você, ao mesmo tempo que você compra, você vende, você faz o marketing, isso daí te dá um nicho de conhecimento fantástico. Mas assim, o que eu costumo falar para algumas pessoas que falam para mim, eu quero abrir um negócio. Primeiro você precisa procurar aquilo que arde no seu coração e usar a sua fé e fazer acontecer. Dificuldades tem, muitas, mas a gente não pode se envergar as dificuldades, porque de repente uma dificuldade que pode ser um aprendizado para você agora, que está te testando para você ser alguém fantástico, você desistiu aí. Então assim, não desistir, ser forte, ser perseverante, que as coisas acontecem no tempo certo, não é no nosso tempo, é o tempo de Deus sempre. Então hoje, se eu estou há 9 anos trabalhando com casamentos, hoje tenho uma loja, é porque primeiro eu aprendi a amar o que eu faço e me dedico para isso e coloco no meu coração. Então tudo que você põe no seu coração, você faz com excelência e as coisas saem consequentemente. Muito legal. Então, Amanda, a gente agradece aí de você ter aceito o convite. Pelo papo, foi enriquecedor. Luiz, obrigado por mais um programa. Valeu. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, podcast voltado ao empreendedorismo, mas não somente pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar histórias e mostrar toda a trajetória que fez o empreendedor, com toda a sua autonomia, chegar ao ponto que ele desejou. É isso. Se você tem uma história para contar, se você também é empresário e quiser participar, entre em contato com a gente. Vai ser uma honra poder compartilhar a sua história aqui com o nosso público. Até mais. Valeu. Bora. Até a próxima.